Olha lá, terceira pergunta. Vamos ver quantas outras aqui você vai copiar aí. Vamos lá. De acordo com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Então, falar de Mateus 24, não dá para falar só sobre o versículo 12, né? Eu sempre falo lá na igreja, todo domingo eu falo para as pessoas, quando você for ler a Bíblia, não leia apenas um versículo isolado, né? Leia o antitexto, leia o pós-texto, se possível for, leia o capítulo todo, melhor ainda, leia o livro todo. Leia para quem foi escrito, o porquê foi escrito, qual era a sociedade, qual era a cultura da época, né? Então, quando se fala de Mateus 24, é difícil falar só sobre o capítulo, só sobre o versículo 12, né? Mas esse versículo 12, ele traz para mim, traz um ensino muito profundo, né? Porque o próprio Cristo está falando, né? Porque o amor de muitos se esfriará. E se a gente for perceber, desde que a gente vai ver que gerações em gerações teve pessoas que foram profundamente firmes na fé e outras se apostataram, né? Isso não é só posso falar privilégio, mas não é só algo da nossa geração, né? Isso sempre aconteceu. Há mais de 2000 anos de cristianismo, o próprio apóstolo Paulo ele já estava falando que já era o fim, né? Então, assim, eu acredito que, primeiro, deixa eu só, para não me perder aqui, pegar a pergunta aqui, esfriamento de amor, resultado da modificação do pecado, devemos aguardar o avivamento ou apostasia. Tá. Então, assim, eu acredito, cara, que a gente vai viver sempre os dois lados. Nós vamos ter pessoas que vão ser avivadas, e se a gente for entrar, cara, o que é avivamento, né? Eu gosto muito de uma fala do Luiz Hermínio, que ele fala que avivamento não é a tampa explodindo, é o fundo caindo, né? E é justamente sobre isso. Porque a partir do momento que eu me arrependo, a partir do momento que eu tenho uma vida com Deus, esse avivamento está na minha vida, cara. Eu estou vivendo isso, né? Porque a gente confunde avivamento com manifestações, a gente confunde avivamento com ajuntamentos, a gente confunde avivamento com isso tudo. Mas para mim, o avivamento tem que começar em mim. Eu tenho que cuidar de mim, né? Então, assim, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, cara, antes de você cuidar dos outros, cuida de você. Você tem que cuidar de você? Como é que está a sua relação com Deus? Como é que está a sua relação com o Espírito Santo? Como é que está a sua fé? Ela é uma fé firme? Como é que está a sua maturidade? Como é que está a sua vida com a palavra? Então, se eu estou vivendo isso, para mim, ô Fabrício, eu estou vivendo um avivamento. Entendeu? Ao mesmo passo que meu amigo do lado, ele pode até estar caminhando comigo, mas alguns estão apostatando da fé. E só está se cumprindo o que a palavra de Deus diz. Então, para mim, o esfriamento de muitos não é esfriamento de todos. Então, eu acredito que Deus sempre vai, sabe, nos dar a oportunidade de sermos os poucos. Então, se muitos estão esfriando, quem serão os poucos? Eu quero fazer parte dos poucos. Até porque, se a gente for estudar a história da igreja, a história dos avivamentos, a história desses mover todos, a gente vai perceber, cara, que Deus ele nunca levantou uma multidão para começar uma revolução, para começar algo. Então, assim, como que 12 homens diferentes, 12 homens que não tinha capacitação, né? Você vai ver analfabeto, você vai ver adolescente, você vai ver cobrador de imposto, você vai ver uma galera que Jesus trouxe para perto, que quem olha e fala assim, não, não é possível que esses caras vão viver um avivamento, entendeu? Mas a partir de Atos capítulo 2, você vai ver que tudo muda na vida dos caras.
Porque antes de Atos capítulo 2, você vai ver que muitos até voltaram a fazer o que eles faziam antigamente, esqueci de tudo. Eu não sei o que você pensa, mas para mim não era necessário os 40 dias de Jesus aqui na Terra. Entendeu? Para mim, posso estar errado. Mas se os caras tivessem entendido, sabe? Se os caras, na caminhada com Jesus, eles já tivessem de fato entendido as coisas do reino, primeiro, eles não teriam voltado a fazer o que eles faziam antes. Então, é lógico que eu acredito que faz parte do plano, fazia parte do plano, a promessa do Espírito Santo, né? Fazia parte desse convencimento, porque o homem caído, ele é terrível. O Bruno sem o Espírito Santo, ele não presta, entendeu? Então, a partir desse pensamento, eu acredito que o quanto mais você tiver intimidade com o Espírito Santo, mais você vai viver esse avivamento. Quanto mais você se afastar dele, mais a possibilidade de você apostatar vai ser uma realidade na sua vida. Amém. Você não está errado. É uma opinião sua se Jesus deveria ficar os 40 dias ou não. Mas é uma das coisas que eu tenho brigado bastante e entendo o que eu vou dizer. Eu não sou judaizante, tá? Porque para mim o que eu vou falar aqui não é do judeu, isso é de Deus, tá? As Uhum. festas, elas são bíblicas, elas não são judaicas. Eu não tenho culpa se só os judeus comemoravam as festas. E não estou falando aqui que a gente tem que comemorar de forma cerimonial as festas. Mas Uhum. a igreja, ela perdeu o total conhecimento a respeito do que estava representado nas festas, aquilo que já se cumpriu, aquilo que é memorial e aquilo que ainda é profético. Tinha o porquê de Jesus ter ficado 40 dias entre as festas das primícias e o Pentecostes. Porque as festas tinham algo profético nesses dias e Jesus só cumpriu, né? Que para nós hoje é algo memorial, como a Páscoa, como o Pentecostes. É memorial. Só que tem 3 festas que ainda são proféticas, que ele vai vir e vai cumprir novamente. Então, esse conhecimento, às vezes, pastor Bruno, eu fico chateado que a igreja não quer saber. Por quê? Porque, de uma forma acadêmica, a academia, os teólogos colocaram que isso são festas judaicas. Não é judaica, é bíblica, Uhum. né? Não estou falando aqui que é para a gente colocar roupa de judeu, nada disso, pelo amor de Deus, tá? Uhum. Do mesmo jeito que as pessoas falam que o calendário é judaico. Não, o calendário é bíblico, ok? Uhum. Esse ano, nós estamos passando por um ano Shemitah, um ano de descanso da terra. Uhum. Mas 98% das pessoas que estão na igreja não sabem disso. Por quê? Porque houve essa separação sobre conceitos bíblicos colocados como algo específico do judeu, e veio a reforma falando que judeu não presta, que a igreja agora tomou o lugar e virou essa bagunça toda aí. Então, nessa hora, a teologia para mim não presta, porque nos afasta de alguns conceitos, né? Mas aqui eu só quis dizer em que sentido? A falta do nosso interesse de conhecer aquilo que Deus deixou para a gente fazer, né? Ah, mas isso é do Velho Testamento, Deus não se importa mais com isso. Deus se importa com todos os ciclos que ele estipulou. Uhum. Você sabe por que que o povo de Israel ficou preso 70 anos da Babilônia? Por que que tinha que ser 70 anos? Porque o povo de Israel passou 490 anos na Terra Prometida sem cumprir os anos Shemitahs. Não deixou a terra descansar. Deus tirou e vocês estão me devendo 70 Shemitahs. O Israel vai ficar paradinho lá 70 anos sem para poder descansar, porque com vocês lá não descansa. Por quê? Porque Deus respeita os ciclos que ele estabeleceu. Mas como a gente vem com a teologia que a gente que estuda Deus e não respeita o que ele revelou, a gente não obedece, né? Mas foi só um adendo só, tá? Então Jesus tinha que passar esses 40 dias aqui na Terra, senão não se cumpriam algumas coisas aí. Quarta pergunta? Vamos lá. Não sou judaizante, não olha assim para mim, não. Ah, Bom saber. fica Bom saber. copiando. Eu tenho a barba de judeu, eu não sou judeu. Eu tô vendo o Talit aí atrás aí, ó. Ô, Tô vendo o Talit aí atrás aí. tá escondido aqui. Não, mas teve um dia que um amigo, eu considero como amigo, independente do que ele pensa, tá? Ele tem Uhum. uma visão reformada e ele falou para mim, Fabrício, eu odeio judeu.
Eu falei, e Jesus era quem? Jesus que você fala que é o Senhor da sua vida era o quê? Era grego? É, Era romano? é. Doideira. Sabe? É umas coisas tão. Mas vamos lá.